proposicional. O que nós aprendemos aqui? Nós começamos nosso primeiro encontro aprendendo o conceito de proposição. Proposição foi o tópico 1 da aula de vocês. Foi o tópico 1 da aula de vocês. E eu ensinei para vocês que proposição é um o quê? Afirmação. Muito bem, maravilha. Começamos bem essa aula. Aprendemos que proposição é uma afirmação, uma sentença declarativa, correto? E se ela é uma afirmação, ela possui quantas valorações, turminha? Duas. Ela possui quantas valorações? Duas, muito bem. Ou ela é Verdadeira. ou ela é Falsa. As proposições são divididas em quantas também? Duas, elas são divididas em simples e composta. as proposições simples são aquelas que possuem apenas uma ideia. Tudo bem? Exemplo, hoje eu estudei, ponto final. E as proposições compostas são aquelas que geram duas ou mais ideias e são ligadas por conectivos lógicos. Conectivos lógicos, nós já sabemos que o chapeuzinho para baixo, qual é o conectivo? E. Chapeuzinho para baixo é o E. Chapeuzinho para cima, turma? O. Muito bem, chapeuzinho para cima é o O. Setinha para a direita? Si. Setinha para a direita é o Si. Então, a dupla seta? Si, somente si. Dupla seta é o Si e somente Si. E o chapeuzinho para cima com o tracinho? É o ou, não é isso? A nossa disjunção exclusiva. Aprendemos que uma proposição ela é verdadeira ou ela é falsa, dependendo se é simples ou composta. A simples eu saberei sempre julgar em verdadeiro ou falso. E as compostas eu preciso da tabela? A tabela verdade. Vamos lá. Dado duas proposições, qualquer que seja, A e B. Turma, quais são as possíveis valorações para as duas proposições? Ou as duas vão ser o quê? Verdadeira. O que mais? Falsa. O que mais? Falso, verdadeira. E falso, falso. Muito bem. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Aprendemos que toda vez que apareceu o conectivo E, eu lembro da palavra o que, turma? Ambas verdadeiras. Ambas verdadeiras, para que a proposição seja verdadeira, correto? Verdadeiro, verdadeiro? Verdadeira. Verdadeiro, falso? Vamos lá. Falso, verdadeiro? E falso, falso? Falso, maravilha. Aprendemos que toda vez que apareceu o conectivo OU, eu lembro do que, pessoal? Pelo menos uma verdadeira, para que a proposição seja verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro? Verdadeiro, falso? Falso, verdadeiro? Falso, falso? É o único caso que é falso no conectivo OU, não é isso? Aprendemos que toda vez que apareceu o conectivo CENTão, toda vez que apareceu o conectivo CENTão, quem que é feia? A Vera Fischer é feia. Vai ser o único caso que é falso, correto? Todos os outros casos são o quê? Verdadeiros. Verdadeiro, verdadeiro? Falso, verdadeiro? E falso com falso. Mas quem que é feia? Vera Fischer. Aprendemos que no conectivo se somente se, eu lembro do sinal de igualdade, não é isso? Para ficar legal tem que estar o quê? Igual. Verdadeiro, verdadeiro está igual? Então é o quê? Falso, falso. Agora verdadeiro, falso está igual? Não tá. Falso, verdadeiro está igual? Também não. E para encerrar a tabela verdade, conectivo ou a disjunção exclusiva é o contrário do se somente se, correto? Vai ter que estar o quê? Diferente. Muito bem, diferente. Verdadeiro, verdadeiro está diferente? Não. Verdadeiro, falso? Falso, verdadeiro, turma? E falso, falso? Beleza. Olha só, depois disso, né, revisando, tivemos vários detalhes, várias observações, aprendemos também sobre negar, né? Falamos que negar, a negação é o quê? Inverter o valor verdade de uma proposição. Negação é aquela proposição que tem a sua valoração invertida. E as principais negações de todas que aprendemos, né? Ou seja, as que mais caem em prova, é o conectivo E, conectivo OU, não é isso? Né? Temos negação de todos os conectivos, mas as principais, as que mais caem. Turma, qual é a negação de A e B? Quem que eu lembro na hora? Muito bem, nega, nega, nega. Neguei o A, ele vira... O E vai virar o quê? E neguei o B, ele fica... E qual é a negação de A ou B? Nega, nega, nega também, né? Neguei o A, ele vira... Agora o OU vai virar o quê? E o B vai virar...
Essas são as principais negações, né? A lei de De Morgan, né? Aprendemos que a negação do conectivo se então, do se então, eu lembro de quem? Marido safado. Muito bem, o cabra safado, né? O marido safado faz o quê? Mantém a primeira e nega a segunda. Maravilha, né? Turma, qual é a negação da proposição todo A é B? Muito bem, algum A não é B. Revisando, qual é a negação da proposição? Nenhum A é B. Muito bem, algum A é B. Lembrando que a diferença, tá, do todo e do nenhum é apenas a palavra não. Tranquilo, pessoal? Nunca caiam no que o SESC faz. A maioria das questões do SESC, por exemplo, tá, eles diz sempre que a negação do todo é o nenhum, né? Caiu na prova da Polícia Federal. Todo policial é honesto. A negação estaria corretamente representada por nenhum policial é honesto, certo ou errado? Errado. Qual seria a negação da proposição todo policial é honesto? Algum policial não é honesto. Muito bem. Caiu na prova da Polícia Federal esse item. Então, tudo bem. Aprendemos então aqui negação. Aprendemos, na bela verdade, aprendemos o conceito de proposição. Depois disso, vimos equivalência lógica, não foi? Aprendemos que duas proposições compostas são equivalentes quando elas possuem as mesmas tabelas verdades, não é? Possuem a mesma tabela verdade. Só o que cai? O que despenca em prova quando o assunto é equivalência lógica? O que o examinador adora cobrar? Ele adora cobrar a equivalência do conectivo se então, né? Aprendemos que a proposição se A então B sempre será equivalente à contra-recíproca. O que eu faço? Eu nego e cruzo. Eu nego as duas proposições e inverto elas de lugar. Então aqui, ó, se não B, então não há. Aprendemos uma outra proposição que também é equivalente a se A então B e cai bastante em prova, né? É a dupla negação do se então. Quando eu nego o conectivo se então duas vezes, eu chego em qual proposição? Eu nego quem? A primeira. O então vira qual conectivo, turma? O então vira ou e conservo quem? A segunda. Essas duas proposições são as que mais caem em prova quando o assunto é equivalência lógica, né? As bancas adoram cobrar o conectivo se então e essas duas aqui são as mais cobradas. Lembrando que nós aprendemos a equivalência dos outros conectivos também, né? A lei de De Morgan e a equivalência do conectivo se somente se do ou. Mas para a prova de concurso a gente tem que estar sempre atento aqui no que mais cai. Tranquilo? Beleza. Falando de equivalência lógica, nós entramos em quê? Camuflagem do se então? Aprendemos camuflagem do se então. Continuando aqui então. Se A então B. Eu já sei duas formas de falar essa proposição aqui. A primeira é se não B então não há. A segunda, não há ou B. Como que eu poderia escrever também essa proposição? Eu poderia dizer que A é condição o que, gente? Suficiente. Muito bem. Suficiente para B. E também posso dizer que B é condição o que? Necessária. Muito bem. B é condição necessária. Necessária para A. Lembrando que se A então B é a mesma coisa que se não B então não há. Então eu também poderia dizer que não B vai ser condição o que, turma? Suficiente para não há. E logicamente o não há vai ser condição o que? Necessária para não B. Tranquilo, pessoal? Depois disso, equivalência lógica, nós falamos dos diagramas, correto? Falando dos diagramas lógicos. Pergunto a vocês. Esse diagrama aqui, ó, representa qual proposição? Todo A. Muito bem. Representa que todo A é B. Quer dizer que todos os elementos de A estão dentro de quem? Dos elementos de B. Tudo bem, gente? Quem é de A necessariamente vai ser de B. Mas lembrando que nem todo mundo que é B vai ser A. E eu pergunto para vocês agora, relembrando aqui a parte de diagramas lógicos, rapidinho. O que está escrito nesse seguinte diagrama aqui? Qual é a proposição que está escrita aqui?
Muito bem. Algum A é B. Quer dizer que eu tenho uma intersecção, eu tenho elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E, finalizando, se eu tiver dois diagramas separados dessa forma, o que está escrito aqui? Nenhum A é B. Muito bem, nenhum A é B. Relembramos os diagramas lógicos. Último assunto, né? Bem por alto, que vimos mais coisas, né? Vimos vários detalhes, várias observações, mas o principal eu acabei de colocar aí para vocês. Último assunto que nós vimos foi o quê? Argumentação? Lógico. A argumentação lógica foi o principal assunto aqui, né? Aprendemos o que é uma argumentação lógica. Argumentação lógica. Tranquilo. Se eu tenho aqui o seguinte argumento. Se A, então B. Olha só. Se não B, se B, então C. Não C, posso concluir. Não há? Vamos lá. Se A, então B, se B, então C. Não C, será que eu posso concluir não há? Eu tenho um argumento válido aqui. Olha só, nós aprendemos, e por favor não me envergonhe agora, que a argumentação é uma sequência de... Proposição. Muito bem, onde a última é a minha... Conclusão. E as outras são chamadas de premissas. Muito bem, a argumentação é uma sequência de proposições, onde a última é a conclusão. As outras são chamadas de premissas, onde as premissas são sempre o que, turma? Muito bem, as premissas são sempre verdadeiras. A conclusão é o que eu quero? Saber. Muito bem, a conclusão é o que eu quero saber. E o ponto de partida é a minha premissa? Sim. Muito bem, o ponto de partida é a premissa simples. Qual é a premissa simples? Não sei. Se o não ser é verdadeiro, o C vai ser o quê? Falso. E qual é o conectivo que eu tenho aqui? Se então, quem não pode estar aqui é a Vera Fischer. Se a Vera Fischer não pode aparecer aqui, porque essa proposição é verdadeira, obrigatoriamente o B é o quê? Falso. Muito bem, falso. Se o B é falso, o B é falso. No conectivo, qual é o conectivo que eu tenho aqui? Quem que é feia? A Vera Fischer. Então, obrigatoriamente o A vai ser o quê? Falso. Gente, se o A é uma proposição falsa, está certo concluir não há, sim ou não? Sim. Verdadeiro ou falso? Isso aqui é um argumento válido. Ok, válido. Pergunto a vocês, qual é o nome que se dá a um argumento válido? Ou seja, uma sequência de proposições todas verdadeiras. Tautologia. E com isso, a gente revisa todo o conteúdo que vimos nessas primeiras 4 aulas aqui da matéria. Beleza, pessoal? Ok?